A história do lendário atirador finlandês que eliminou mais de 500 soldados soviéticos durante a Segunda Guerra Mundial. O século XX foi marcado por guerras devastadoras como as duas guerras mundiais, a Guerra das Coreias, a Guerra do Vietnã e a Guerra do Golfo. Esses conflitos trouxeram destruição, morte e mudanças políticas drásticas, e também apresentaram estratégias de guerra e desempenhos individuais durante as batalhas que raramente foram documentados antes nas guerras que as antecederam. Um dos maiores exemplos de destaque individual em uma guerra é o do finlandês Simo Aija, a de 1905 a 2002, que lutou na resistência finlandesa à ocupação soviética em 1939, logo nos primeiros meses da Segunda Guerra Mundial. Aija é considerado o sniper mais letal da história, pois abateu, oficialmente, mais de 500 homens. Aija tem mais de 500 baixas confirmadas, e com isso ele ficou conhecido como a Morte Branca pelos membros do Exército Vermelho de Stalin, que tentaram inutilmente eliminá-lo. Aija se camuflava na neve, vestindo-se todo de branco e cobrindo também o rosto com uma máscara de tecido branco. Sua história é surpreendente e começa em novembro de 1939, quando o exército soviético invadiu a Finlândia 3 meses após a invasão nazista da Polônia, que deu início ao Segundo Conflito Mundial. Para compreendermos melhor a história de Aija, é preciso recordar um pouco do contexto do ano de 1939. Naquele ano, o exército soviético invadiu a Finlândia em novembro de 1939, 3 meses após a invasão nazista da Polônia que deu início ao Segundo Conflito Mundial. Nesse período, nazistas e comunistas mantinham um acordo de mútua cooperação em seus projetos expansionistas. Esse acordo foi firmado no Pacto Ribbentrop-Molotov, também conhecido como Pacto Germano-Soviético de Não Agressão. A missão da URSS era fazer um ataque rápido no extremo norte europeu e subjugar sem dificuldade os territórios de países como a Finlândia. Todavia, as forças soviéticas não estavam preparadas para a resistência finlandesa, que durou 5 anos, e a invasão acabou sendo uma das piores catastróficas da história do exército soviético. Quando as colunas soviéticas avançaram pesadamente, foram alvejadas por tropas finlandesas velozes, que se deslocavam sobre esquis, e por atiradores emboscados nas florestas cobertas de neve e nos pântanos gelados, diante da linha defensiva de Mannerheim. Os soviéticos sofreram baixas 10 vezes superiores à dos finlandeses. Dezenas de milhares de soldados soviéticos renderam-se. E centenas de tanques foram apanhados em emboscadas antes sequer de dispararem. Apesar do bombardeamento de Helsinki, os finlandeses não estavam dispostos a submeter-se. Do ponto de vista soviético, este milagre de dezembro representou uma humilhante catástrofe. A estrutura de guerrilha usada pelos finlandeses, com camuflagem, ataques repentinos e pelos flancos, formações irregulares etc., conseguiu empurrar o exército soviético para sucessivas ciladas. Foi nesse contexto que a figura de Simo Aija transformou-se na Morte Branca. Aija provinha de uma família de camponeses e, assim sendo, ele tinha uma experiência muito forte com caçadas e, por consequência, com o manejo de rifles de longo alcance para atirar em alvos parados ou em movimento. Além disso, Aija também possuía experiência em técnicas de sobrevivência no inverno e na floresta, o que facilitou sua camuflagem e permanência em lugares inóspitos, próprios para emboscadas. O fator mais surpreendente de sua técnica é que ele usava uma variante do rifle soviético Mosin Nagant, pois se adequava à sua baixa estatura, e também não usava mira telescópica, pois com tal atirador deve erguer um pouco a cabeça haja vista que ela poderia refletir a luz do sol e indicar sua posição ao exército inimigo. Ele preferia a mira comum de ferro, como a que usava para caçar. Outra tática usada por Aija era compactar a neve à sua frente para que o tiro não assoprasse, revelando sua posição. Ele também colocava neve na boca, escondendo assim quaisquer sinais que sua respiração pudesse provocar. O exército soviético tentou diversas estratégias para eliminá-lo, incluindo ataques com franco-atiradores e artilharia, mas foi em um combate corpo a corpo, em 6 de março de 1940, que Aija foi atingido por um tiro na mandíbula. O projétil girou ao impacto e atravessou seu crânio. Ele foi resgatado por soldados aliados que afirmaram que metade de sua bochecha havia sido arrancada. Ficou inconsciente até 13 de março, um dia após o Tratado de Paz ter sido assinado, que encerrou o conflito. No dia 28 de agosto de 1940, Simo Aija foi promovido, mesmo após ter sofrido danos evidentes em sua bochecha esquerda. Por sua bravura e habilidade como soldado, Aija foi promovido de cabo a primeiro-tenente pelo marechal de campo Carl Gustaf Emil Mannerheim.
Esta foi a escalada de posto mais rápida na história militar da Finlândia e nenhum outro soldado conseguiu tal feito. Sua habilidade como franco-atirador é notória, tendo abatido mais de 200 soldados inimigos com sua submetralhadora Suomi M31, o que, embora isso nunca tenha sido confirmado oficialmente, estima-se que ele tenha conseguido mais de 500 mortes em um período de 100 dias, chegando a um recorde de 5 mortes por dia, o que significa uma morte a cada hora durante o curto dia de inverno. Apesar da impressionante marca de mais de 500 mortes confirmadas, Simuaia não era um guerreiro sedento por sangue. Ele via a guerra como um mal necessário para defender sua pátria e sua família. Quando perguntado sobre seus feitos, ele sempre respondeu humildemente que estava apenas fazendo o seu trabalho como soldado. Após o fim da guerra, Aya retornou à sua vida de camponês e continuou a caçar como um hobby. Ele evitava falar sobre a guerra e só começou a receber reconhecimento público anos depois, quando suas façanhas foram contadas em livros e documentários. Em 1998, Aya foi agraciado pelo presidente da Finlândia, Martti Ahtisaari, com a Cruz da Liberdade, uma condecoração militar concedida a soldados finlandeses que se destacaram em serviço. Simuaia passou seus últimos anos em uma pequena vila chamada Ruokolahti, localizada no sudeste da Finlândia, próxima à fronteira com a Rússia, tornando-se um caçador de alce e criador de cachorros após a Segunda Guerra Mundial. Ao ser perguntado um dia sobre como conseguiu se tornar um atirador tão bom, ele respondeu: prática. Questionado se tinha remorsos por tantas baixas, ele disse: fiz o que me mandaram fazer, da melhor forma possível. Em 2002 Simuaia morreu de causas naturais, aos 96 anos de idade, deixando um legado de coragem e habilidade em combate que inspirou soldados finlandeses e de todo o mundo. A história de Simuaia é um lembrete de que a guerra não é apenas um conflito entre nações, mas uma série de batalhas travadas por indivíduos que arriscam suas vidas para proteger o que mais amam. É uma história de coragem, determinação e habilidade que nunca será esquecida.